Isso aconteceu comigo há mais de meio século. E quem está escrevendo para o canal é minha neta, que foi quem me apresentou as histórias de vocês. Eu era uma adolescente sapeca e amava me esbaldar nos bloquinhos de carnaval da pequena cidade para onde íamos todos os anos passar o feriado de carnaval. Era a cidade natal dos meus pais. Ambos se conheceram nessa mesma cidade, na época da escola, e não se desgrudaram mais desde então. E até meus 20 anos, todos os carnavais a gente ia para lá. Papai e mamãe não se descuidavam de mim, pois confesso ter sido bastante assanhada e, estranhamente, não me interessava por nenhum garoto da minha idade. Mas, em compensação, acumulava paixões platônicas pelos meus professores e até por alguns amigos solteiros do meu pai. O meu único filtro era o estado civil. Nunca me interessei por homens comprometidos. O que não queria para mim, não fazia com ninguém. E é o que penso até hoje. Apesar da minha precocidade, só comecei a namorar após minha tão esperada festa de 15 anos. E a minha paixão da vez foi um colega de escola, para a tranquilidade dos meus pais, pois eles temiam que eu me envolvesse com um rapaz mais maduro que, consequentemente, me induzisse a certas intimidades para as quais eu ainda não tinha idade. No entanto, esse namoradinho, na primeira oportunidade que teve, quis comer a sobremesa antes do almoço. E eu, ao contrário do que meus pais pensavam, neguei o pedido dele. Disse que certas coisas só aconteceriam após eu me casar, pois queria usar véu branco, e isso ocasionou o fim do relacionamento. O carnaval chegou e eu, toda animada, me arrumei para viajar com meus pais para nosso tradicional carnaval na terra natal deles. Mamãe rezou o beabá antes de sairmos, me alertando sobre o meu comportamento, que eu me mantivesse por perto deles durante os bailes do clube, que não era porque eu já estava uma moça que eles iriam me deixar fazer o que eu quisesse. Eu disse a ela que confiasse em mim e relatei o motivo do fim do meu namoro. E pela primeira vez senti que mamãe acreditou na minha maturidade. E essa confiança que adquiri permitiu que eles me deixassem curtir os bailes à vontade, em companhia das minhas primas, e também das filhas de alguns amigos deles, com quem eu desenvolvia uma amizade sincera, mesmo que à distância. Devido a todos os carnavais e alguns feriados a gente se dirigir para lá, eu tinha várias colegas naquela cidade, mas com algumas éramos quase que inseparáveis. Elas eram Verônica, Elizabeth e minhas primas gêmeas, Clotilde e Margarida. Formávamos um quinteto sempre que nos encontrávamos. E nesse carnaval não foi diferente. Aproveitamos que nossos pais estavam reunidos numa das mesas do barzinho do clube, eu e as meninas fomos dar umas voltas pelo grande salão. Mamãe tranquilamente me autorizou. Só me pediu que eu passasse perto deles de vez em quando, para ela saber se eu estava bem. Coisas de mãe. As minhas primas gêmeas, ambas eram um pouco mais velhas que eu. Uma delas, a Clotilde, inclusive já estava até noiva. Então ela foi dançar um pouco com seu noivo e ficamos eu e o restante das meninas dançando perto da banda. Eu estava fantasiada de Colombina, esqueci de pontuar. Era uma fantasia que eu costumava usar quase todos os anos, pelo menos em uma das noites de folia. Sobre as paqueras, dentre os rapazes que achei interessante naquele baile, um se destacou. Estava fantasiado de marinheiro. Seus olhos verdes se destacavam, e eu senti um friozinho gostoso na barriga quando nossos olhos se cruzaram. Ele aparentemente estava curtindo o baile sozinho, pois não estava em nenhuma rodinha. No mesmo instante em que nossos olhos se cruzaram, parecia que ele tinha ficado admirado por eu ter notado ele. E aquilo me deixou embevecida. Como um homem bonito daquele estava sozinho ali, me perguntei. Verônica e Margarida me chamaram para darmos uma volta. A essas alturas, Elizabeth também já estava bailando com seu pretendente.
Eu lembrei que precisava dar satisfação para minha mãe, pois havia um bom tempo que não ia até ela. E assim fizemos. Passamos pela mesa onde nossos pais estavam, pegamos porções de petiscos e refrescos e retornamos à folia do grande salão. Me afastei um pouco das meninas para ir ao banheiro e também procurar por aquele marinheiro. Fiquei um pouco decepcionada por não ter encontrado. Mas retornando para onde as meninas estavam, senti que alguém me olhava. E quando segui a direção daquele olhar, lá estava ele, o marinheiro. Em fração de segundos, ele estava perto de mim. Eu senti que aquilo era mágico. Naquele momento, eu esqueci de tudo. Senti que só estávamos nós dois ali. O bonito rapaz se apresentou. Ele disse se chamar Pedro. Disse que sua fantasia condizia com sua profissão. Era marinheiro mesmo e estava naquele porto apenas aquela noite. Disse que havia se encantado comigo. Claro que achei um exagero. Nunca tive uma beleza estonteante, o que minha neta discorda. Seguimos conversando. Eu falei um pouco sobre mim e o que achei interessante é que antes de eu ir dizendo, ele meio que adivinhava o que eu ia falar. Por exemplo, quando ele perguntou qual faculdade eu iria cursar, antes de eu responder, ele pareceu ler meus pensamentos. E assim foi com minha música, filme e até com comida preferidos. Era incrível nossa sintonia. O tempo passou tão depressa que nem me lembrei de ir dar satisfação para minha mãe. Quando olhei no relógio, eu estava perto da meia-noite e me assustei. Pedi licença ao marinheiro. Nesse momento, ele segurou em meu braço, olhou fixamente em meus olhos e me pediu apenas que eu ficasse um pouco mais. Breve, ele teria que partir. Atendi seu pedido e fiquei mais um pouco. Quando o relógio estava quase badalando meia-noite, o marinheiro, apertando uma de minhas mãos entre as suas, beijou meus dedos um por um e me disse que precisava ir. Aquela despedida me deixou nostálgica, mas tive que aceitar. Abracei-o demoradamente, só parando quando senti um cutucão forte em minhas costas. Me virei e vi minha mãe com um semblante preocupado e chateado. Ela me questionou sobre ter sumido. Nesse momento, iria apresentar meu novo amigo, mas ele não estava mais ali. Mamãe fez pouco caso. Disse que se ele havia sumido quando viu sua mãe chegar, boas intenções não devia ter. Olhei 360 graus, mas não vi nem sinal do marinheiro. Achei estranho ele ter sumido, mas ele já havia me prevenido que precisaria ir logo. Segui minha mãe até a mesa e quando estávamos quase chegando, uma mulher passou correndo, me deu um esbarrão e me derrubou. A mulher segurava algo em uma das mãos que parecia um pedaço de garrafa de vidro. Quando me levantei, notei minha mãe me olhando com ar surpreso. E eu perguntei se ela não havia visto a mulher com o caco de vidro em uma das mãos. Mamãe disse que não, e eu estranhei, pois a mulher havia me derrubado. Mas como minha mãe estava à minha frente, pode não ter notado. Mamãe me olhou desconfiada e quis saber se eu havia bebido algo. Me senti ofendida com aquela pergunta e lhe assegurei que eu não havia bebido nada com teor alcoólico. Mas pelo tom dela, notei que estava com um pouco de dúvida, o que me deixou bem aborrecida. Passei o resto da noite amuada, sentada numa cadeira perto dos meus pais. Minhas amigas passaram depois para me chamar para ir dançar com elas, mas me recusei. Sentia falta do marinheiro. Seu nome era Pedro, e era apenas isso que eu sabia dele. Fiquei chateada por não ter pedido seu endereço, para poder trocarmos correspondência. Passei o resto do feriado com ar nostálgico no olhar. Minhas amigas tentaram me animar, dizendo que com certeza haveriam outros marinheiros, mas eu só pensava em Pedro. É estranho que nem minhas amigas nem mamãe haviam visto ele. Assim ficou ainda mais difícil de saber alguma informação sobre ele. O tempo passou e chegou o carnaval do próximo ano. Confesso que nem me animei muito. Todo mundo notou que eu havia mudado. Só saía de casa para ir à escola, não dava aberturas para nenhum garoto se aproximar. Quem gostou disso foi minha mãe, chegando ao ponto até dela me incentivar a sair com as colegas da escola. Mas eu não me interessava por nada disso.
Em contrapartida, foquei como nunca nos estudos. Foi nesse momento que decidi que cursaria medicina e investi todo o meu tempo me preparando para prestar o vestibular. Durante esse primeiro ano que se passou, sonhei inúmeras vezes com Pedro. Inclusive, tive a impressão de ter acordado sentindo seu perfume algumas noites. Mas, para não sentir mais saudade ainda, eu focava nos estudos. Estava tão envolvida no meu cronograma de estudos que levei algumas das minhas apostilas para a viagem. Mamãe me olhou espantada. De fato, eu estava mudada. Naquele ano, a minha prima Clotilde já estava casada. Sim, o pessoal casava cedo naquela época. E Elizabeth casaria no mês seguinte. Então, Clotilde e Margarida foram até a casa onde estávamos hospedados para me convidar para o baile daquela noite. Lembrei naquele dia que fazia 1 ano daquela noite em que havia mudado minha vida. Pode parecer bobagem, eu sei, mas a minha vida mudou desde que conheci aquele rapaz. Mesmo não estando com a mínima vontade de ir para o baile, decidi aceitar o convite das meninas. Nesse ano, mamãe e papai foram convidados para um baile especial para casais, que seria numa das praias daquela cidade. Clotilde e Margarida tranquilizaram que cuidariam de mim. Eles concordaram, até porque meu comportamento brilhante do último ano demonstrou que eu era digna da confiança deles. Assim que chegamos às 3 no clube, iniciamos nossas voltas pelo grande salão. As duas logo estavam envolvidas com o que vocês chamam atualmente de crush, e eu me sentei numa espécie de divã que dava para a vista da piscina. Andava tão desacostumada com festas que comecei a sentir sono. Só não fui correndo para a casa porque não poderia abandonar as amigas. Uma mão tocando em meu ombro me trouxe dos meus pensamentos. Quando me virei, quase caio do divã. Era Pedro. Ele me abraçou forte e em meu ouvido sussurrou que esperou por aquele encontro durante aquele ano inteiro. Parecia que o tempo não havia passado. Ele continuava com aquele mesmo sorriso lindo. Meu coração bateu tão depressa. Eu não sabia o que dizer nem o que fazer. Só não queria sair daquele abraço. Afastei um pouco, dando espaço para que ele se sentasse ao meu lado. E ali ficamos por horas, que pareceram segundos, conversando sobre tudo. Eu contando sobre minha rotina de estudos e ele me olhando com tanta admiração. Parecia que sabia o que eu estava dizendo antes de eu abrir a boca. Minhas amigas estavam também envolvidas com suas paqueras e de vez em quando acenavam para mim. Mais uma vez a conversa fluiu tão bem entre mim e Pedro que quando nos demos conta já era quase meia-noite. Nesse momento eu percebi um alvoroço vindo da porta de entrada do clube. Mas aparentemente tudo estava tranquilo, pois os seguranças mantinham-se sem reação nenhuma. Quando olhei para onde Pedro estava sentado, notei o lugar vazio. Achei que ele também pudesse ter ouvido aquele barulho que eu ouvi e que tivera ido averiguar do que se tratava aquilo. De repente, surgiu em meio àquela multidão a mesma mulher do ano anterior, carregando aquele mesmo pedaço de garrafa quebrada. Isso não poderia ser real, pensei. Até a roupa da mulher parecia a mesma do baile do ano anterior. Dessa vez ela olhou em meus olhos e disse a seguinte frase entre gritos histéricos: "Cadê ele?" Eu dei de ombros e me afastei rapidamente dali, com medo daquela doida jogar aquele caco de vidro contra mim. Me aproximei de onde Margarida estava e ela, notando meu ar nervoso, quis saber do que se tratava. Eu estranhei ela ainda me perguntar aquilo, depois de uma louca portando um caco de vidro ter passado pertinho de mim. Mas estranhamente foi isso que aconteceu. Mais uma vez parece que somente eu percebi a presença daquela mulher. Olhei mais algumas vezes para ver se enxergava Pedro, mas sem sucesso. Ele havia sumido. Margarida se desculpou por ter me deixado sozinha. Eu então disse que ela não precisava se desculpar, pois eu havia encontrado o meu marinheiro. Estranhei ela também não ter visto ele. Achei que o motivo era o envolvimento com seu acompanhante, que não estava permitindo que ela notasse o que estava ao seu redor.
Nesse momento, ela me disse que o rapaz com quem ela estava dançando também era marinheiro. Disse, inclusive, que na manhã seguinte ele partiria em missão. Quando ela me disse isso, um fio de esperança se acendeu. Ele certamente deveria conhecer Pedro. Mas quando dei as características dele, Henrique, o acompanhante de Margarida, disse que não lembrava de ninguém que tivesse tais características, mas ficou de procurar alguma pista que me ajudasse a encontrar o meu marinheiro. E ficou de escrever para Margarida contando o que descobrisse. Mais uma vez passei o resto do feriado com aquela nostalgia. Queria mesmo que o tempo passasse rápido e que Henrique descobrisse alguma pista de Pedro. Mais um ano se passou e eu escrevi inúmeras cartas para Margarida, perguntando se Henrique havia descoberto algo, mas sem sucesso. Comecei a achar que Pedro me escondia algum segredo. Quem sabe até fosse casado, e por isso mentiu sobre sua profissão. E sumiu sem deixar vestígios para não ser descoberto. Aquele pensamento me encheu de mágoa dele, mas algo dentro de mim dizia que eu estava enganada ao pensar mal de Pedro. O que não me deixou tão mal foi o fato de ter que prestar vestibular aquele ano. E a ansiedade pela prova acabou ofuscando os pensamentos em Pedro. No ano seguinte, viajamos para o feriado do carnaval, todos muito felizes. Eu havia sido aprovada no vestibular para medicina. Meus pais eram só sorrisos. Até camiseta personalizada eles mandaram fazer com a frase pai de futura médica e mãe de futura médica. A alegria deles me enchia de sensação de dever cumprido, mas eu sabia que a profissão escolhida exigiria muito de mim. Chegamos na cidade e a comemoração pela minha aprovação se misturou com a alegria da festa, e foi uma folia só. No mesmo dia, Margarida foi me encontrar. Ela e Henrique iriam se casar, e ela queria que eu fosse uma das madrinhas. Fiquei feliz pela minha prima, e mais feliz ainda por ela me escolher para ser sua madrinha. Ela aproveitou para me convidar para um evento que aconteceria no navio onde Henrique trabalhava. Seria no dia seguinte, era uma espécie de formatura, e como o casamento deles seria naquele navio, eles queriam que eu conhecesse. Naquela noite, completava 2 anos que eu havia conhecido Pedro. Incrível como eu não conseguia esquecer aquele rapaz, mesmo ele tendo se comportado de maneira tão estranha nas 2 vezes em que havíamos nos encontrado. Eu nem queria ir para o clube. Havia até colocado meu pijama, mas papai mesmo foi quem me intimou a não deixar de ir, pois ele queria esfregar na cara de todo mundo que a menininha dele seria uma médica. Na verdade, ele tinha um motivo para isso, pois devido ao meu comportamento espevitado e espontâneo no início da minha adolescência, rendeu alguns comentários negativos sobre mim, e papai sentia prazer em mostrar que eu havia conseguido passar no vestibular tão concorrido. Resolvi me arrumar e os acompanhar. Chegamos no clube um pouco tarde, pois ainda passamos na casa de alguns parentes. Mas assim que entramos no portão principal, não pude deixar de notar um rosto entre a multidão de foliões. Ali estava ele, Pedro, com sua fantasia de marinheiro. Incrivelmente idêntico às 2 vezes que o havia encontrado. Definitivamente o tempo não passava para ele. A vontade de ir até ele foi enorme, mas eu me contive. Margarida e Henrique passaram para me buscar para darmos uma volta pelo salão. Eu agradeci, mas disse que estava cansada e que preferia ficar sentada com o pessoal ali mesmo. Depois pensei que poderia ter mostrado Pedro para que Henrique pudesse ver se ele havia me dado um nome diferente, mas temia o que pudesse descobrir. Eu notava que alguém me olhava, mas eu não me virava para ver quem era. No fundo, sentia que era Pedro. Aquela atitude dele só deixou mais claro que ele escondia algo, ou que, no mínimo, não tinha nenhuma intenção boa para comigo, pois se tivesse, certamente teria se dirigido à nossa mesa e se apresentado aos meus pais. Segurei a vontade de ir ao banheiro, para não ter que encontrar com ele. Eu estava ciente de que Pedro tinha um segredo. Já se passava um pouco das 23 horas quando não pude mais evitar e tive que ir ao banheiro. Eu sentia um olhar me seguindo, mas não tinha coragem de olhar de volta.
Quando saí do banheiro, lá estava Pedro em minha frente. Seu rosto parecia triste. Ele disse que ansiou por aquele encontro durante tanto tempo e que eu o teria evitado. Diante daquelas palavras, minha revolta só cresceu. Eu despejei sobre ele tudo o que estava pensando e ainda completei o acusando de ser um canalha, e que se tivesse boas intenções para comigo, teria se dirigido até onde eu estava com meus pais. Ele só ouviu e seu olhar ficou ainda mais triste. Quando eu terminei de falar tudo o que quis, ele me disse que tudo o que ele mais queria era poder fazer parte do meu mundo, que desde que ele se sentiu notado por mim, sua existência ganhou um significado, mas que infelizmente ele sabia que não teríamos um futuro juntos, pelo menos não tão cedo. Aquelas palavras dele me encheram de mágoa. Estava claro que ele era comprometido. Aquilo era papo de homem casado, pensei. Apesar da minha pouca experiência, aprendi muito sobre o universo dos relacionamentos ouvindo as conversas das clientes do salão de beleza da minha mãe. Pedro completou, me dizendo que a partir daquele dia ele não participaria mais daquele baile, mas queria que eu soubesse que onde quer que ele estivesse, seu pensamento estaria em mim. E ele sabia que um dia iríamos nos encontrar, ou aqui ou no além, e que eu saberia o sinal. Ele tocou minha mão e eu pude notar que ele possuía numa das mãos um sinal, parecido com o que tenho em minhas costas. Que coincidência! Eu não consegui dizer mais nada, minha voz entalou na garganta. Voltei para o banheiro para poder me recuperar. Lavei meu rosto e retornei para meu lugar junto dos meus pais. Quando eu estava quase chegando na mesa, aquela mulher com o caco de vidro mais uma vez passou por mim. E mesmo eu tendo me afastado do seu caminho, ela ainda me deu um esbarrão. Mas, para minha sorte, seguiu direto. E mais uma vez, aparentemente, ninguém notou aquela maluca passando. Aquilo era um perigo, pensei. Com certeza ela deveria estar procurando seu marido. Que canalha! Deveria estar traindo a pobre mulher. No dia seguinte, minha mãe me acordou, me lembrando do meu compromisso com Henrique e Margarida. Confesso que queria dormir o dia inteiro, mas não poderia fazer uma desfeita dessas com minha prima. Me levantei e, mesmo sem vontade nenhuma, me dirigi para o tal navio. Cheguei quase atrasada. Chequei o nome do navio, Almirante Santos. Era esse o nome que Henrique havia me dado. Acessei a rampa de embarque e logo avistei Margarida, toda prosa, acenando para mim. Corri ao seu encontro e me sentei ao seu lado. Após a cerimônia militar, Henrique foi até nós para fazermos um tour pelas dependências do navio. Quando passamos por um painel de fotografias, uma em destaque me chamou a atenção. Era Pedro. A emoção foi tanta que nem atentei-me ao que estava escrito abaixo daquele retrato. Perguntei de Henrique quem era aquele homem. Henrique disse que era o Almirante Santos, que recebera homenagem póstuma com seu nome naquele navio, que coincidentemente ele teria morrido naquela cidade, teria sido assassinado. Senti minha cabeça girar. Aquilo não poderia estar acontecendo. Foi quando me veio na mente que o rapaz que eu havia conhecido poderia ser um filho daquele almirante. E perguntei do Henrique se ele teria filhos. Henrique então me revelou que muito provavelmente não, pois sua morte trágica teria se dado devido a um golpe que sua ex-noiva quis aplicar nele. A mulher teria engravidado de outro, mesmo estando noiva do almirante. E como o pai do seu filho era um homem casado, ela se deitou com o noivo traído para que ele acreditasse que o filho seria dele. Mas o que ela não sabia era que ele teria sido diagnosticado estéril desde a adolescência. Por isso, quando ela lhe disse sobre a gravidez, ele a confrontou sobre a traição, que ela acabou confessando. Santos desfez o noivado com a moça, que, desesperada, invadiu o baile de carnaval onde ele estava e desferiu um golpe fatal com uma garrafa de vinho quebrada. Fazendo isso, se jogou da ponte em seguida. Uma dupla tragédia.
Eu ouvia cada palavra boquiaberta. Os espíritos de ambos estavam aprisionados àquele clube. Foi o que concluí. Sabia que ninguém acreditaria em mim, e por isso calei essa história por muito tempo. Foi nesse momento que comecei os estudos sobre o espiritismo e desenvolvi minha mediunidade. Sobre a moça da garrafa, nos últimos 2 anos que ainda participei do carnaval naquela cidade, não presenciei mais seu espírito. Imagino que ela tenha sido resgatada. Pedro me aparece em sonho. Ele está em paz e muitas vezes me agradece por eu ter o ajudado a se libertar. Sei que somos almas gêmeas, mas iremos nos reencontrar um dia. E por isso segui com minha vida atual, me casei e constituí uma família linda. Continuo atuando como médica e ajudando como posso no Centro Espírita com meus dons mediúnicos. Um beijo a todos vocês do Histórias Contadas.